Bom dia, irmãos, a paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Eu convido com você agora, nós vamos entrar num breve momento de oração, mas antes eu quero trazer aqui um pinguinho da palavra de Deus, para a gente refletir, para a gente pensar. E ela está ali no Salmos capítulo 3. E diz assim, a partir do verso 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele me responde do seu santo monte. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Amém? Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Assim é, Pai, aquele que crê e confia, Senhor, na Tua palavra, aquele que anda em Teus caminhos, Senhor, como nós fizemos, Pai, nesta noite. Sim, meu Deus, repousamos, Pai, ontem deitamos, Pai, crendo, Senhor, que o Senhor cuida de nós e que o Senhor proveria mais esse dia, Senhor, para que aqui nós pudéssemos estar. Como Ele disse, eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Aleluias por isso, Pai. Crendo, meu Deus, que se diferente for, é também na Tua vontade, Pai. Se recolhermos formos, se recolhidos formos, Pai, vamos para a Tua glória, Senhor. Vamos para a Tua presença, Senhor. Mas muitos, Pai, como nós começamos a ver aqui na Tua palavra, dizem, não há salvação. Não há salvação para ele em Deus. Ah, Senhor, esses que assim dizem, não sabem, não conhecem, Pai, o nosso caminhar, Pai, na Tua presença. Não sabem, meu Deus, todas as vezes que nós, Pai, chegamos perante o Teu altar, Senhor, e abrimos os nossos corações, Senhor, e derramamos, Pai, na Tua presença tudo aquilo, Senhor, que há dentro de nós, para que o Senhor cuide, para que o Senhor trate. Deus, Tu és, Pai, a nossa rocha, o nosso socorro bem presente em todos os dias, Pai, em todas as vezes, Pai. Nós, Pai, podemos estar atribulados, Senhor, podemos estar muitas vezes, Pai, preocupados, mas quando estamos na Tua presença, Senhor, tudo que vem do Senhor para nós, Pai, nos traz refrigério, nos traz a esperança, Senhor, que o melhor está por vir. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, que todos tenham entendimento e saibam, Senhor, que o melhor que está por vir não é só nesta terra, mas é na Tua presença, e é muito mais melhor. É muito bom, Senhor, aquilo que nós temos, Pai, quando na Tua presença, Senhor, chegarmos. A Tua palavra nos diz, Pai, contrário a todas as palavras que são lançadas, a todos aqueles que maneiam a cabeça de um lado para outro, dizendo, cuidado deste, que busca em Deus as suas forças. Ah, Senhor, eles assim dizem porque não conhecem o Senhor vivo, o Deus vivo das nossas vidas, porque a Tua palavra aqui, Senhor, nos assegura que o Senhor é escudo, o Senhor é a nossa glória e que exalta as nossas cabeças, porque com a nossa voz, Senhor, nós abrimos um clamor ao Teu nome, Senhor, e o Senhor responde, meu Pai, do seu alto monte, para todos aqueles, meu Deus, que crendo, Senhor, persistem e insistem em Te buscar, Pai, apesar de toda e qualquer adversidade, o Senhor tem se mostrado fiel, Senhor, no passar dos dias, ao passar, Senhor, de todas as tribulações. Sonha no Senhor, Pai, nós esperamos. Glorioso e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos mais e mais, Pai, todos os dias Te agradecer, Senhor, por este lindo dia, meu Pai, que rompeu, que se foi dado para que nós, Senhor, nesta manhã, nesta Tua casa, Pai, tivéssemos, Senhor, os nossos corações voltados para Ti, Senhor, as nossas bocas abrindo, glorificando e exaltando o Teu
teu santo nome, os nossos corações, Pai, na tua presença, para que sejamos todos tratados. Tira, Senhor, do nosso meio todo medo, Senhor. Tira, Pai, do nosso meio, Senhor, toda a incerteza, e coloque em nossos corações, Pai, que a certeza que tudo, Senhor, em todo e qualquer momento, tudo está nas tuas potentes mãos. Nada, Senhor, foge, Senhor, do teu controle, independentemente, Pai, de tudo aquilo que digam, independentemente, Senhor, de tudo aquilo que as notícias mostram. Eu sei, meu Deus, que a minha vida, Senhor, assim como a dos meus irmãos, está nas tuas mãos, e o Senhor tem feito, Pai, aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz, Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós pedimos, orando, crendo, Senhor, para que o Senhor entre, Pai, com a tua providência. Sim, meu Deus, e salve, Senhor, aquele que está, Senhor, ainda, Pai, perdido nas escuridões desse mundo, que não tem a certeza, Senhor, da salvação, que não sabem, meu Deus, para onde vão, Senhor, quando desta vida partirem. Mas nós, Pai, que aqui estamos, Pai, cremos, Pai, que na tua presença, Senhor, ao fechar os nossos olhos e abrirmos, Pai, lá, Senhor, na tua glória, Senhor, estaremos na presença do nosso Deus, aonde, Senhor, juntamente com os anjos, abriremos as nossas bocas para te louvar, para glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, nos garante, e fiel é aquele que nos disse assim. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que nesta manhã, Senhor, a partir, meu Deus, de quando essa casa foi aberta, Senhor, eu sei que as tuas potentes mãos estão aqui, que o seu Espírito Santo, Senhor, está enchendo todo e qualquer coração, Senhor, que te busque, Senhor, de forma sincera. Tira, Senhor, do nosso meio, Pai, toda a incerteza, e coloque em nossos corações, Pai, a certeza, Senhor, que nós estamos na tua presença. Não haja dúvidas, Pai, em ninguém, Senhor, porque se assim for, meu Deus, não tem como o Senhor operar. Então eu te peço, Pai, nesta manhã, ministra em nossos corações a tua santa e eterna vontade. E todos que assim creem, digam amém. Glória a Deus. Eu convido nossos irmãos que nós vamos louvar ao Senhor, para que a gente se aproxime, para que vocês se aproximem e venham. Aleluia. Hoje é um dia muito feliz, porque além da possibilidade de estarmos aqui reunidos para adorar, louvar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, nós vamos ter a oportunidade também de ver pessoas descendo as águas, que serão batizadas no nome do nosso Senhor. É um passo na vida do cristão, daquele que creu, daquele que aceitou. Glória a Deus. E eu quero, como diz este hino, só pode de fato dizer: quão formoso és, esse Deus maravilhoso, todo aquele que na presença do Senhor constantemente está. Não é uma questão de exclusão, não. Porque para todos aqueles que se buscam, todos aqueles que vão ao Senhor, tem essa oportunidade de ver como formoso é esse nosso Rei, esse nosso Senhor, esse nosso Deus. Porque Ele se agrada em se apresentar a nós. Ele se agrada em se mostrar aos seus filhos, para que nós cada vez mais estejamos fortes e firmes, caminhando na presença desse Deus maravilhoso. Meu amado, minha amada, não se deixe abalar por todas as coisas que estão acontecendo. Eu sei que a gente não tem como tirar isso da nossa vida, mas nós temos que ter dentro do nosso coração a certeza que nós somos separados pelo Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse ao Pai: Pai, eu não vos peço que os tire deste mundo. Não é isso. Mas eu peço ao Senhor que os fortaleça, que os encoraje, e que eles tenham certeza, Pai, que o Senhor é com eles. E ele, quando acendeu ao Pai, disse: Irei ao Pai e pedirei a Ele que vos envie o Consolador, aquele que nos momentos difíceis da sua vida
está ao teu lado. Formoso é este nosso Deus, poderoso é este nosso Senhor, porque nós não jogamos a toalha, nós continuamos caminhando, em nome de Jesus. Que nesta manhã você esteja com o teu coração aberto. Pode ser que nós não tenhamos o culto, certamente domingo que vem não teremos o culto, por conta das restrições. Essa semana não teremos o culto. Como é que nós vamos fazer? Nós estamos buscando meios. Nós estamos investindo. Nós estamos criando uma página da igreja, onde você vai ter oportunidade, isso vai ser divulgado depois. Nós estamos vendo a possibilidade de nossa rádio comunitária. Nós não vamos deixar de falar e anunciar o Evangelho. E vocês vão ter meios e modos de ouvir a palavra. Mas o bom é que nós podemos fazer isso, estarmos juntos, olhar cada um no rosto do outro e ver a imagem e a semelhança do nosso Senhor. E quão multiforme é o nosso Deus, quão lindo e maravilhoso é o Senhor. E Ele te fez. Ele diz, olha só, nós somos diferentes, mas Ele diz, criaremos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Ele é um Deus de todos, é um Deus para todos. E que nós estejamos com os nossos corações agora abertos, para que Ele venha, através do Teu Espírito Santo. Que nós nos aproximemos mais de Deus, através dos louvores que aqui nós vamos entoar, para que nós possamos ter a paz. Eu vos deixo a minha paz, mas não é a paz que o mundo dá, é a minha paz. Que nós possamos sentir assim. Vamos então louvar a Deus com os nossos corações abertos, crendo que o Senhor se faz presente. Aleluia. Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, Senhor. Contemplar o nosso Senhor como é maravilhoso. Nós ficamos sentidos quando as pessoas dizem eu não consigo.
porque às vezes as pessoas estão tão distantes de Deus e achando que é Deus que está distante dela. Mas não é assim. Ele é um Deus amoroso que cuida dos seus. E tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Prova é que você está aqui. Né? Aleluia por isso. Você poderia olhar para o teu lado e ver esse que está aí ao teu lado. Veja a beleza de Deus. Veja a multiforme de Deus. Veja o operar do Senhor. Deus de tudo e de todos. Quão maravilhoso é o Senhor. Ontem nós tivemos aqui um culto abençoadíssimo das mulheres. E Deus fala em todos os momentos. Meu amado, basta você querer ouvir a Deus. Amém. E buscar e procurar. Maravilhoso é o Senhor. Mas eu estou muito triste. Mas eu estou muito desanimado. As notícias que têm chegado estão me pondo para baixo. Eu acho que esse louvor vai nos ajudar a tomar uma decisão. E todos os dias nós temos que tomar uma decisão. E todos os dias nós temos que afirmar essa decisão que nós tomamos. Para que nós possamos continuar. Para que nós não sejamos abalados. Para que nós não pensemos em desistir de Deus. Meus irmãos, Deus não desiste de nós. Abre o teu coração e faça isso. Vamos começar assim dizendo: segura nas mãos de Deus.
Não, Senhor, não há dúvidas, Pai. Não há doença, não há medo, Pai. Não há inimigo, Senhor. Não há forças ocultas, Pai, que se oponham, Pai, quando nós estamos segurando em Tuas mãos, Pai, e caminhando. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão e cada irmã que aqui está. Sim, meu Deus, guarda-nos, Pai, na força do Teu Espírito, Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, de encontro aos nossos corações esta manhã, trazendo, Pai, alegria e esperança. É o que eu te peço, Senhor, crendo, te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, amados. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Que a paz de Cristo seja com todos. Amados, em função até dessa pandemia, a gente está pedindo que as crianças fiquem com os pais, porque nesse período agora, né, mais grave, sabemos que as crianças não seguram, né? Então, por prudência, né, é melhor ficar com os pais, que é mais seguro, pelo menos nesse período aí de maior prevenção, né? Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Aqui na frente nós temos bastante lugares vazios, a igreja é grande, então dá para manter o distanciamento de lei, tudo certinho. Livro de Êxodo, saída, né? Lá no início da palavra de Deus, no capítulo 5, nós vamos ler do 6 ao 19. Êxodo, capítulo 5, a partir do versículo 6. Êxodo 5, 6. É bom sempre você anotar na sua Bíblia, mas também está aqui no telão para quem quiser acompanhar. Diz a palavra de Deus: portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem dele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha de vós mesmos, e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazeis assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor, e depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do seu dia, no seu dia. Amém? Maravilhoso Deus, mais uma vez, obrigado por esta manhã, obrigado, Deus, por cada irmão, cada irmã. Peço-te, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós ministrar a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A igreja está ouvindo bem o som? Estou achando meio, não sei se é o retorno. Se não tiver, por favor, avisem, tá? Se precisar, a gente muda aqui alguma coisa. Igreja,
Mais uma vez, graças a Deus, nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Ultimamente, com esta pandemia, isso no mundo todo, e não só a pandemia, mas um movimento muito grande está acontecendo na Terra. Em todas as regiões, em todos os lugares, nós temos visto coisas acontecendo de uma velocidade muito rápida. E uma coisa tem ficado evidente. O que tem ficado evidente? É que Deus tem sido uma coisa que tem atrapalhado a humanidade. Deus tem sido algo que está incomodando a sociedade. E nós, como cristãos, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos entender o que é que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos vigiar e orar 24 horas por dia, nesses últimos tempos, mais do que antes. Qual é o intuito da igreja? Por que que Jesus deixou a igreja? Para fazer você chegar a Canaã celestial. Essa é a luta. Outro dia eu perguntei, você tem uma vida com Deus? O Evangelho, ele continua na sua casa? Ele continua durante a semana? Ele continua na sua casa, no seu coração? Você é uma pessoa que tem uma intimidade com Deus? Qual é a sua vida com Deus? Porque há alguns mistérios na palavra de Deus. E um dos mistérios é assim, Jesus disse assim, aquele que tem muito, o que acontece? É dado mais. E aquele que tem pouco? Glória, está baixo. E aquele que tem pouco, o que acontece segundo Jesus? É tirado. O que significa? É um mistério. Significa que, quanto mais você busca a Deus, mais o Espírito Santo vem sobre a sua vida, e mais cheio de Deus você fica, e mais Deus você quer. Mas o contrário também é verdadeiro. Quem se desviou de Deus, como que começou? A pessoa ia no culto toda semana, todos os dias. Aí começou a ficar cansado e falou, não vou todo dia não precisa ir todo dia, vou uma vez por semana. Aí uma vez por semana falava, não, uma vez por semana é muito, vou uma vez por mês, vou só na ceia. Aí depois, não preciso ir em toda a ceia não, uma a cada 3 meses. Quando viu, já não tem mais Deus. Porque Deus não fica com quem não tem intimidade com Ele. Porque o estar com Deus todo dia nos santifica e nos faz vasos de honra. E aí Deus vem morar na gente. Mas se você não ficar em pé, não só você pode cair, mas a família. Se a esposa não ficar em pé, como que o casamento dela vai sobreviver? Se o marido não ficar em pé, se o filho não ficar em pé, se o pai não ficar em pé, Deus nos chamou para que nós sejamos coluna onde nós estamos. E nós precisamos entender quem é Deus na nossa vida. E nesta passagem de Êxodo 5, o que você vê claramente? Você vê uma discussão entre Faraó. Quem era Faraó? Deus do Egito. Faraó, ele se considerava Deus. Então, quando Moisés chega para Faraó e fala assim, escuta Faraó, eu tenho um povo aqui que serve a Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e eu preciso que esse povo adore a Deus, porque é uma ordem de Deus. Então, o que é que Faraó diz? Quem é Deus? Eu não conheço o seu Deus. Então Faraó dizia o seguinte, sabe por que vocês estão procurando Deus?
Porque vocês são ociosos. O que é ocioso? Quem tem muito tempo, quem não faz nada, né? Por isso que muitas vezes você fala assim, pastor, ou você fala para o seu marido, para sua esposa, para sua família, olha, hoje nós vamos na igreja. O que eles falam? Você está doido? Ir na igreja para quê? O que você vai fazer na igreja? A gente está numa pandemia, você não tem que ir na igreja. E por que eles dizem que você não tem que ir na igreja, que ir na igreja é besteira? É porque eles estão obedecendo a Faraó. Existe um Deus do mundo e um Deus dos céus. E o Deus do mundo briga com o Deus dos céus. Então, quando alguém diz para você, não precisa ir na igreja, é loucura ir na igreja, você está ouvindo o Faraó. Isso desde a fundação do mundo. Porque eu quero que você entenda, hoje se discute muito que igreja não é essencial, isso até na boca de cristão. E por que a igreja não é essencial? Porque Deus não é essencial. E por que Deus não é essencial? Por que Deus não é importante? Porque não se reconhece a autoridade de Deus. Então Deus não é essencial. Deus não é importante para o mundo. E por que Deus não é importante para o mundo? Porque as coisas de Deus são contrárias às coisas do homem. O próprio Jesus disse que eu e você não pertencemos a este mundo. Por que nós não pertencemos a este mundo? Porque nós procuramos alguma coisa que esse mundo não pode nos dar. Eu quero que você entenda isto, porque esta é a discussão que sempre foi desde a fundação do mundo, mas que agora, na volta de Jesus, você vai ter que decidir se você quer ficar com o Deus Faraó ou se você quer ficar com o Deus de Israel. Não dá mais para você ficar em cima do muro. Ou você escolhe Deus de Israel ou você escolhe Faraó. Aqui, claramente, Faraó dizia, não tem que adorar a Deus, não tem que ir na igreja, não tem que buscar. E Faraó disse, vocês, desculpa a expressão, vocês são vagabundos, ociosos. E o que Faraó pensou? Eu vou dar mais serviço para vocês ocuparem a mente, porque aí vocês não ficam pensando em igreja, aí vocês não ficam pensando em Deus. E até hoje a estratégia de Satanás é esta, porque a maior parte das pessoas que não vêm na igreja, o que eles dizem para você? Ah, eu tenho mais coisas para fazer. Ah, não, eu quero dormir, é fim de semana. Ah, eu não vou porque eu tenho que trabalhar, eu preciso pagar uma conta. Então, até hoje, as pessoas continuam obedecendo a Faraó e não a Deus. E por que Deus havia determinado que o povo se afastasse para adorar a Deus? Porque Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, Deus exige que a criatura adore o Criador. Porque se a criatura não adora o Criador, a criatura não respeita o Criador. E se eu e você somos filhos de Deus, e Ele é o nosso Pai, não tem Ele direito de exigir a nossa adoração? Não tem Ele o direito de dizer para mim e para você o que Ele espera de você? Não pode o nosso Deus dar as regras? E aqui em Faraó, você vê claramente uma briga entre Deus da terra e o Deus do céu. Mas não é apenas aqui. Eu vou te dar 3 passagens para depois nós concluirmos. Quando você vai em Daniel, capítulo 6, existe também uma passagem que ela fala o quê? Agora, no primeiro momento, nós falamos de Faraó. Quem que era Faraó, pastor, naquela época? Era o Deus da terra. O Egito era a nação mais avançada da terra, mais rica, mais poderosa. Então, o Egito era o dono da terra. Tudo estava na mão do Egito. Então, Faraó é Amon-Ra, Deus Sol. Ele era considerado um Deus. Depois de algum tempo, em Daniel,
Quem que era o Deus da terra? A Babilônia. Nabucodonosor era o Deus da terra, por isso que ele fez aquela estátua para ser adorado. E depois de Nabucodonosor vem os que venceram depois, o Ciro, Dario, né? Ou Dário, mais correto. Então, em Daniel 6, os maiorais, os governadores, eles estavam servindo ao rei, mas o rei havia constituído Daniel como um dos principais, porque Daniel era um homem sábio. Mas aqueles homens começaram a ter inveja de Daniel. Então eles começaram a pensar o seguinte: quem que manda na terra? São os medos e os persas. É o império, o medo-persa. Quem que manda na terra? Dário. A lei dos medos e dos persas, que não se muda, irrevogável. Por que era irrevogável? Porque eram os deuses da terra. Então, eles começaram a dizer o seguinte: ora, se Dário é o rei da terra, se ele é o Deus nosso, então é normal exigir que se adore apenas ao rei Dário. Então eles fizeram uma lei: olha, a partir de hoje, qualquer pedido que a humanidade tiver, só pode ser feita para Dário. Não pode ser feito para nenhum outro Deus. Mas Daniel era um homem fiel a Deus. E Daniel, ele sabia da lei. Claro. E a Bíblia diz que quando Daniel ficou sabendo desta lei, Daniel entrou em oração pensando o seguinte: poxa, eu sirvo neste lugar, eu tenho obediências ao rei, ele me constituiu nobre, ele me elevou acima dos outros cargos, porém agora há uma lei que não pode mudar, de que eu por 30 dias não vou poder ir na igreja, eu por 30 dias não vou poder falar com meu Deus, eu por 30 dias não vou poder orar. Por quê? A não ser que eu ore escondido, ninguém vai saber que eu sou crente. Mas Daniel, ele pensava assim: eu não posso me esconder, eu não sou covarde, eu amo o meu Deus, eu sirvo o meu Deus, e Ele é o meu Senhor, então eu vou continuar adorando o meu Deus. E Daniel continuou adorando o Deus verdadeiro, de portas abertas, como ele fazia. Eu pergunto para você: ele é louco, é tonto, é covarde, é corajoso? Qual expressão você usaria para Daniel? Eu uso uma: fidelidade a Deus. Fidelidade. Então ele dobrou os seus joelhos para adorar o Deus de Israel. Era uma armadilha para ele. E ele sabia que era uma armadilha para ele. Mas ainda assim, ele dobrou o seu joelho para adorar o Deus de Israel. E ele foi pego. Ele foi pego adorando o Deus de Israel. E os homens disseram que não podia mudar a lei. E sabe o que aconteceu com Daniel? Ele foi jogado na cova dos leões. Você acha que Daniel, ao ser jogado na cova dos leões, você acha que ele sabia que Deus ia tirar ele de lá? Você acha que Daniel sabia que as bocas dos leões famintos há semanas iam ficar fechadas? Não sabia. Então Daniel ali colocou a sua vida em risco? Claro. E se Daniel tivesse morrido? E se os leões tivessem comido Daniel? Eu te pergunto, mudaria alguma coisa na palavra de Deus, igreja? Se você acha que mudaria, vai ler a história da igreja cristã e veja lá em Atos dos Apóstolos como os cristãos eram jogados nas arenas, no Coliseu Romano.
Como os cristãos eram feitos tochas humanas à noite no palácio de Nero. E como hoje, no século 21, muitos cristãos são mortos no Oriente Médio, na África. E Deus deixou de ser Deus? Sim ou não? Se eu morrer, Deus deixa de ser Deus? Mas o que faz com que a pessoa coloque a vida dela em risco? O que faz que uma pessoa entregue a vida a Deus? Não é pouca coisa. Por que alguém daria a vida dele? Se não confiasse nesse Deus que nós servimos. Quem colocaria a sua vida em risco? A gente só coloca a nossa vida em risco, igreja, por algo muito importante. Senão eu não coloco. Por que você colocaria a tua vida em risco? Algumas mães já colocaram a vida em risco por causa de um filho, ou pais. Então, nesta passagem de Daniel, qual era a situação? Não tem que servir a Deus, tem que servir a Dário. Mas o homem de Deus, ele se manteve firme. Eu quero falar para você agora de um terceiro passo, um terceiro embasamento, que está em Atos capítulo 4, a partir do versículo 13. Mas eu não vou ler tudo não. Atos dos Apóstolos capítulo 4, eu acho que esse daqui, como é no Novo Testamento, eu vou abrir aqui, Atos 4, do 13 ao 20. Mas eu vou ler um pedaço para vocês, porque eu acho que Atos 4,13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Oh glória! Quem já encontrou com Jesus nunca mais é o mesmo. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo: que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Oh glória! O que acontece? Eles tinham visto um milagre estrondoso, maravilhoso, inegável. É inegável. Eu quero dizer para você que as operações de Deus nessa terra são inegáveis. A manifestação de Deus é inegável, seja pela natureza, seja pelos milagres, pela igreja estar nesta terra, as manifestações de Deus são inegáveis. Mas o que os reis dizem? O que disseram aqui? Vamos calar a boca desses crentes. Por quê? Porque se eles começarem a falar de Jesus, sabe o que vai acontecer? O que acontece quando alguém ouve falar de Jesus? Nada acontece. Acontece uma transformação na vida da pessoa, acontece a salvação da pessoa, acontece a alegria de viver no rosto do cansado, aleluia! Quando fala de Jesus, a vida da pessoa que recebe a palavra é transformada. Então eles disseram: vamos calar a boca dos crentes. Bom, então veja, que desde a fundação do mundo, eu posso te dar embasamentos aos montes, de que a humanidade não aceita Deus e guerreia contra Deus. Para que todo esse embasamento eu estou trazendo para você? Porque eu peço que você responda, não para mim, mas para Deus. Seja sincero, Deus é essencial para você, igreja? Será? Para Daniel é essencial. Para Daniel foi essencial.
Para a igreja que estava no Egito, não era essencial, porque eles foram querer apedrejar Moisés. Para a igreja de lá não era essencial. Para Pedro, Pedro disse: como nós vamos deixar de falar se nós vimos? Nós vamos matar vocês. Eu vou fazer o quê? Você vai me matar? Eu vou fazer o quê? O que eu não vou é parar de falar naquilo que eu creio. Eu não posso deixar de falar naquilo que eu creio. Eu não posso. Por isso que nós somos chamados de luz do mundo e sal da terra. Por isso que Jesus nos levantou, porque aquele que verdadeiramente encontrou Jesus nunca mais vai se calar. Nunca mais vai se calar. Por isso homens foram levados ao fogo, pessoas foram mortas, crianças foram mortas, e um dia nós podemos ser mortos. Porque quando você realmente encontra Jesus, eu quero que você entenda, há uma coisa, uma transformação dentro da gente, que se a gente não consegue calar. Jesus, um dia falaram para Jesus: manda as crianças, as pessoas ficarem caladas. Jesus, sabe o que Jesus disse? Se eles se calarem, as pedras falarão. Porque a palavra de Deus não vai nunca deixar de ser falada. E nós que cremos em Jesus, nós nunca vamos deixar de falar. Mas, pastor, eu entendi, Deus para mim é essencial. Se verdadeiramente Deus é essencial para você, qual é o primeiro mandamento do seu Deus? Colocar Deus aonde? Acima do marido, da esposa, do filho, da filha, do patrão, acima de tudo que você tem na sua vida. Pastor, é difícil. É difícil porque você não entendeu ainda o sentido da vida. Por que você está nessa terra? Para comer, beber e morrer? Você é igual um cachorro? Se você acha que você está nessa vida por causa de comida e bebida, você é o mais infeliz dessa terra. Pastor, não, a minha vida é a minha mãe. E quando a sua mãe morrer, você vai fazer o quê? Minha vida é meu filho, é meu... E daí? E quando ele morrer, você vai fazer o quê? A vida de um ser humano que tem Cristo Jesus não consiste em coisas temporárias, mortais, mas consiste num Deus que é eterno. Porque se a nossa fé estiver em Deus, se nossa esperança estiver nele, você nunca vai ficar abatido. Porque você tem a fé em algo imortal, algo grande. Eu quero mostrar para você uma alegria de servir a Deus, que está em Lucas no capítulo 1. Aleluia! Você precisa entender a vida, você precisa entender as coisas. Você precisa questionar as coisas, você precisa fazer um balanço da sua vida, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. Para quem você está vivendo? Qual é a motivação da sua vida? As pessoas não vão entender isto. Mas aquele que encontrou Jesus, ele vai entender completamente. Lucas no capítulo 1, no versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia! Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando de uma mulher que tinha sonhos, Maria, uma virgem, que estava fazendo o seu enxoval para José. Estava tudo arrumado. Eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou ter uma festa, eu vou ter os dons do pai da noiva, do noivo, eu vou ter minha família, eu vou morar em Nazaré. Está tudo planejado a minha vida, tudo certinho. Já tenho os padrinhos, já tenho as crianças que vão entrar. Oh, glória, eu não vejo a hora de casar, o sonho de toda noiva. Quando de repente aparece um anjo para ela, e o anjo sauda ela com algumas palavras, mas o anjo diz para ela o seguinte:
você vai dar à luz a um filho. Ei, como é que é? Eu não sou virgem. Estou prometida. Vou ter um filho com José? Não, não vai ser com José. Você vai ter um filho com o Espírito Santo. Racionalmente, Maria nunca ia aceitar um negócio desse. Que misericórdia! Como é que eu vou explicar? Fui gerada pelo Espírito? Como é que eu vou falar isso para o meu noivo? Como é que eu vou explicar isso para os meus vizinhos? De repente eu apareço grávida. Como que esta mulher dá uma resposta para o anjo, sem consultar o pai, sem consultar a mãe, sem consultar o noivo, sem consultar a família? Por que que ela ali dá uma resposta para Deus? Eis-me aqui, serva do Senhor, faça em mim conforme a tua palavra. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Abriu mão da vida dela para ser serva do Senhor. É muito bonito falar de Maria, né? Talvez você nunca pensou na sua vida se fosse você. Você sabe, no mundo humano, o que aconteceu? Senhor, com todo temor, perdão, misericórdia, só para que a tua igreja entenda, me permita usar uma palavra dura. A vida de Maria foi desgraçada no sentido humano. Ela nunca mais teve paz, teve que fugir de um lado para o outro e teve que aguentar tudo o que Jesus passou como mãe, chorando no seu canto, e no final ainda teve que ir para a cruz do filho, vendo fazer tudo aquilo com o filho dela. É bonito falar de Maria. Você pode medir o tanto de sacrifício que ela teve por causa de Jesus? E por quê, pastor? Por que que ela tomou essa decisão? Porque eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda, que quem encontra Deus nunca mais é igual. Quem encontra Cristo nunca mais é igual. Existe uma diferença em quem tem Jesus dentro dele e quem não tem, e que não tem como não ver. Não tem como não ver. E o que aconteceu? É uma alegria. É isso que eu quero falar para você. Quem tem Jesus tem uma alegria que neste mundo não tem. Não tem. Você pode ter a alegria do casamento, a alegria de nascer o filho, você pode ter a alegria do carro novo, a alegria do apartamento, a alegria da promoção no serviço. Tudo isso é passageiro e vai embora rapidinho. É só você pegar uma Covid, se você não tem Deus, você já fica desesperado lá, porque você não vai levar nada e nem ninguém. Mas aquele que tem Cristo, esse tem uma alegria que excede todo entendimento, que vem do céu. Não é uma coisa que se explica. Querido, querida, eu não sei da tua vida, mas em nome de Jesus, escreve o que eu estou te falando. Se a sua vida estiver amparada em pessoas ou coisas, você é um desgraçado, desgraçada, no sentido de não ter graça. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e é Ele quem traz a alegria que excede todo entendimento. A palavra de Deus diz que Deus tem preparado para nós um lugar onde você não consegue descrever, não consegue entender, não consegue explicar. Aqueles que esperam em Jesus. Aqueles que esperam em Jesus. Qual é o sentido da vida? Um dia bom, um dia ruim, um dia feliz, um dia bravo, um dia alegre, um dia quer ir, outro dia não quer ir. Isso não é vida. E nós estamos passando por períodos onde a ONU manda mais do que Deus, o prefeito manda mais do que Deus. A você, muitas vezes, na sua família, escuta o prefeito, escuta o secretário, escuta o governador, escuta o Dória, escuta todo mundo, mas você não escuta a Deus. Onde está Deus para você? Deus não é essencial, Ele não tem poder mais. A vida não está nas mãos de Deus. Por que você busca a vida em tantos lugares e não busca em Deus?
Não há outro lugar onde você vai encontrar paz a não ser em Cristo. Não há outro lugar. Você pode ficar bicudo, bravo, teimoso, mas você não vai ter paz no seu coração enquanto os teus olhos não se voltarem para o Criador. Enquanto não voltar para Jesus, não vai haver paz. Mas desde a fundação do mundo, homens e mulheres de Deus morreram pela palavra. E nós estamos aqui porque nós precisamos de Deus. Mas precisamos ter Deus dentro de nós, igreja. A alegria de Maria, quando ela encontra com o anjo, quando ela encontra a palavra de Deus, ela, vou usar uma palavra, né? Não é uma palavra correta, mas é o que veio na mente. Certa vez na empresa, nós estávamos numa reunião da empresa e um dos diretores disseram assim para nós na ocasião: nós somos uma empresa que nós precisamos encantar os nossos clientes. Encantar, eu ficava pensando assim, como que um cliente vai ficar encantado com um profissional? Ele vai ficar encantado quando aquilo que o profissional oferecer for surpreendente, for melhor do que o tradicional. Então você fica encantado com uma pessoa. Que pessoa boa, que pessoa maravilhosa. Você fica encantado, pois quem tem Jesus, quem tem a palavra de Deus, fica muito mais do que encantado com Deus. Fica alegre, fica feliz. Nós precisamos estar na presença de Deus, porque o que eu e você precisamos? Nós precisamos da alegria que vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, mas eu serei alegre quando o meu coração estiver em Cristo Jesus, porque a minha esperança vem de alguém que tem todo o poder no céu e na terra, e não depende de coisas efêmeras, não depende de coisas que vão acabar. Esse é a alegria de quem tem Jesus. Mas não espere que o mundo vá te entender. Se você buscar a aprovação do mundo, você vai ser infeliz. Se você buscar a aprovação do marido, da esposa, se você buscar a aprovação de filho, de pai, você vai ser infeliz. Busque a aprovação do céu, busque a aprovação de Cristo, porque se tivermos aprovado em Cristo, tudo será possível ao que crê. Tudo é possível, igreja. E nesses tempos então de tantas crises, talvez a gente nem consiga mais se reunir. Voltar ao tempo da igreja em que os cristãos entravam nas catacumbas para adorar a Deus. Iam para os cemitérios para adorar a Deus. E por que, pastor? Tudo o que nós queremos é adorar a Deus? Sim, mas o faraó não quer que você adore a Deus. A Babilônia não quer que você adore a Deus. A ONU não quer que você adore a Deus. O Biden não quer que você adore a Deus. O comunismo não quer que você adore a Deus. E você vai ter que decidir. Esse mundo nada tem de Deus. Jesus um dia contou uma parábola de um fazendeiro. O fazendeiro comprou a terra e aí ele precisava fazer uma viagem para longe. Então ele pensou o seguinte: eu comprei esta terra, mas eu vou ter que viajar para longe. Então ele chamou algumas pessoas e contratou e falou para elas: olha, eu vou arrendar a terra para vocês. Vocês vão trabalhar na terra, vocês vão produzir e vocês vão fazer o seguinte: de tudo que a terra produzir, vocês pegam 90% para vocês e 10% você manda para mim. Está combinado? Combinado. Então esse fazendeiro viajou. E na época da colheita, o fazendeiro chamou um funcionário, uma pessoa de confiança e falou: olha, você vai lá na minha fazenda, eu tenho um contrato com eles de que eles usariam a terra foi arrendada para eles, e eles plantariam e aquilo ia gerar frutos, ia gerar dinheiro, ia gerar bonanças, mas veja tudo que eles produziram, 90% você não pega, 90% é deles, e
10% é meu, que é o meu direito. Então você vai lá e busca os meus 10%. Então, os primeiros funcionários chegaram lá para pegar os 10%, eles maltrataram, bateram no funcionário e falaram: sai fora daqui que nós não vamos dar nada para vocês. E mandaram eles embora. Aí o fazendeiro pensou: puxa, não respeitaram o contrato que nós fizemos. E aí o fazendeiro pensou o seguinte: acho que talvez eles não tenham entendido que aqueles moços eram meus servos. Talvez eles não tenham entendido que aqueles profetas falavam em meu nome. Por isso mataram os profetas. Então o fazendeiro pensou e falou o seguinte: pois eu não vou mandar mais os profetas, mas eu vou mandar alguém que tem o meu sangue, eu vou mandar o meu filho. Porque eles, na hora que verem o meu filho, saberão que é meu filho. E saberão pelas obras do meu filho. Aleluia! Então ele manda o filho dele. E vem o filho do dono, Jesus. Então Jesus, ele chega e fala: olha, eu estou aqui, o Pai me mandou para trazer o reino para vocês, e está aqui como cada um vai prosseguir. Mas o que eles fizeram? Eles mataram o filho do dono também. E eles disseram: esse é o herdeiro, esse é o filho. Então, se nós matarmos ele, não vai ter mais ninguém, a fazenda vai ser nossa. E mataram o Filho de Deus, para não entregar aquilo que havia sido combinado. Então, o fazendeiro disse: quando eu for lá, não vai ser da mesma forma. Eu vou lá e vou matar todos aqueles que não aceitaram o meu filho. E o dono da fazenda está chegando. O dono da fazenda, ele é justo, santo e é fogo consumidor. E ele está chegando para fazer juízo nesta terra. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor. E os 10% devolva para Deus. Porque senão você está roubando Deus. Não é só no dízimo não. 10% do seu tempo, da sua obra, da visita aos doentes, da visita aos presos. É muita coisa que Deus pediu para você fazer. Não é só dinheiro não. Ele é o dono do dinheiro, ele nem precisa do seu dinheiro nem do meu. Mas ele precisa da sua fidelidade. Aquilo que nós vimos em Daniel. Aquilo que nós vimos em Sadraque, Mesaque, Abednego. Aquilo que nós vimos em grandes homens e mulheres de Deus que passaram por esta terra. Para finalizar, tudo o que nós precisamos, igreja, é a alegria de Deus na nossa vida. É a alegria, estar em Cristo, porque o que Ele tem preparado para nós é muito melhor do que essa terra aqui. Eu estava dizendo esses dias que, quando um cristão morre, essa semana morreu um pastor, né? Lá da Zona Norte. Quando um cristão morre, seja de pandemia, seja de perseguição, seja do que for, se você for de Deus, você vai olhar e vai falar: ele venceu. Mas se você for de Faraó, você vai falar: ele foi derrotado. Quando morre um crente, você acha que ele perdeu ou ganhou? Ele ganhou. Por que Maomé, por que os muçulmanos começaram a desprezar Jesus? Porque eles disseram assim: Jesus foi um cara legal, Jesus veio, mas ele falhou. Por que ele falhou? Porque mataram ele numa cruz. A cruz de Cristo foi derrota? Para nós que cremos, a cruz de Cristo é a nossa salvação. Ali Jesus derrotou Satanás. Aleluia! Ali ele rasgou a cédula que era contra nós. Então, quando um homem e uma mulher de Deus parte deste mundo, ainda que doa em nós a saudade, eles venceram esta terra. Que eu e você, quando o Senhor nos recolher, possamos ser vencedores em Cristo também. Querido e maravilhoso Deus, eu te louvo e te agradeço por esta palavra. Meu Deus, muito obrigado, Deus. Estamos vivendo, Senhor, em épocas de crise, casamentos destruídos, Senhor, filhos destruídos, Senhor, empregos destruídos. Ó Deus, e por quê, Pai?
Por que que os teus filhos têm passado tanta tristeza? Porque eles não conseguem te colocar em primeiro lugar, Senhor. Eles acham que a alegria deles é o marido, a esposa, o filho, ou as coisas temporais, quando na verdade tua palavra diz que nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas sim serão bênçãos quando o Senhor estiver no trono, quando o Senhor estiver em primeiro lugar. Mas eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir a mente de cada um de nós neste lugar, para que nós sejamos aprovados na tua palavra, para que nós sejamos fiéis à tua palavra e entendermos, Pai, que a alegria vem do Senhor. A alegria vem da tua palavra, a alegria vem da fé que nós temos, que o Senhor está preparando um lugar para nós, um lugar onde não há choro, não há lágrimas, não há pecado, não há destruição. É este lugar que o Senhor está preparando para nós, aonde nós vamos morar a nossa eternidade. Por isso Jesus diz que nós não pertencemos a este mundo e que a nossa pátria é a Canaã celestial, que o Senhor está preparando para nós. Se nossa mente, se os nossos pensamentos estiverem na tua palavra, se a nossa rocha for o Senhor, nós jamais desanimaremos nesta terra e seremos, como diz a tua palavra, muito mais do que vencedores em qualquer situação, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos nesta palavra. Eu quero... hoje é um culto especial. Nós temos, daqui a pouco, nós vamos ter o batismo nas águas, quem quiser assistir. Depois, 4:30 da tarde, nós temos um culto aqui também. E depois, infelizmente, nós vamos ficar 15 dias sem culto aqui presencial, por causa da lei. E então nós estamos preocupados que a igreja fique forte na presença do Senhor. Depois nós vamos trazer os recados, mas nesse momento agora, eu queria convidar o pastor Francis para orar pelo projeto de oração e também pelo caderno. Vê se está funcionando esse, Francis. Se não tiver, eu te dou o meu. Alô, paz. A paz, estão ouvindo aí, pessoal? O projeto de vida que vocês trouxeram, vamos apresentar a Deus. Ele disse que tudo quanto nós pedimos em seu nome, isso lhe será feito. Amém, igreja? Então nós podemos pedir aquele projeto que você marcou, que está escrito nesse papel e também está escrito no seu coração. Amém? Então levante para o céu, ou coloque as mãos sobre ele, feche os olhos. Ó Pai querido, amado, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós apresentamos, Senhor Jesus, este projeto de vida, este projeto onde nele foi escrito sonhos, nele foi escrito, Pai, conquista. Senhor Jesus, tua palavra diz que em primeiro lugar nós buscamos ao reino, a nossa salvação, mas a tua palavra também diz, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Oh meu Pai, nós acrescentamos todos os nossos pedidos em tuas mãos, pedimos que o Senhor assim faça, meu Pai, para glorificarmos o teu nome, também através de nossas vidas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós abençoamos esse projeto de vida em nome de Jesus. Ó Pai querido, juntamente com a tua igreja, em concordância, em oração, nós apresentamos, Pai, este caderno de oração, aonde aqui tem nome, Pai, de pessoas, meu Deus, que estavam ou estão na UTI, Senhor Jesus, pessoas que passam por problemas na saúde pelo Covid-19, mas nós usamos o teu poder e repreendemos toda a ação do maligno, todo espírito de enfermidade, toda obra do diabo. Nós ordenamos que todo o mal seja lançado por terra em nome de Jesus. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor derrama as tuas virtudes sobre cada nome que aqui está, abençoando a vida, a saúde, Pai, de cada pessoa que neste livro colocou o seu nome. Nós abençoamos junto com a igreja em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu quero
chamar você que vai dizimar e ofertar, para que você venha à frente, enquanto nós vamos orando pelos dízimos e ofertas, você aí se prepare e venha. Vamos orar a Deus. Pai Todo-Poderoso, apresentamos a Ti, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós pedimos, Pai, que seja consagrado, Pai, no Teu poder, na Tua força, no Teu amor. E eu te peço entendimento e sabedoria, meu Deus, para que esses recursos sejam, Senhor, utilizados, Pai, na Tua casa, para que, Senhor, almas sejam ganhos para o Teu reino. De forma semelhante, eu te peço, meu Deus, abençoe cada filho e cada filha, cada lar, Senhor, cada trabalhador que está assim, meu Deus, fazendo com amor em seus corações, trazendo, Pai, na Tua casa, Senhor, o dízimo e a oferta. E, Senhor, meu Deus, derrama sobre eles as Tuas bênçãos, Pai, que as suas mesas sejam fartas e que eles tenham muito mais a dar do que a receber. É o que nós pedimos, crendo, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Podemos então dizimar e ofertar? Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Glória ao Senhor dos Exércitos. Santo é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Cristo. Convidar você também a estender as mãos. Vamos orar pelos alimentos que foram entregues. Os alimentos aqui, meus amados, quando normal, né? De 1 a 10, todo mês você pode trazer, né? E outros dias também, mas esse é o período onde a pessoa tem mais recursos, onde estão recebendo. Vamos orar pelos alimentos. Deus e Pai Todo-Poderoso, também te apresentamos, Senhor, os alimentos que aqui foram entregues, Pai, na Tua casa. Consagramos a Ti, Senhor, e nós pedimos, meu Deus, que aqueles que assim precisem, Senhor, mais do que alimento, recebam também, Senhor, o Teu Filho Jesus, e para a honra e glória do Teu nome, Senhor, é o que nós pedimos, crendo, Senhor, te agradecemos. Eu queria agora, meu amado, quem está nos visitando hoje? Por favor, você poderia ficar em pé, por gentileza? Por quê? Nossos amados irmãos vão entregar para vocês uma lembrancinha, só para eles identificarem vocês. Olha aí, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas nos visitando nesta manhã. Glória a Deus. Amados, a casa é do Senhor, as portas estão sempre abertas, é um prazer tê-los aqui, né? E eu creio, peço a Deus que vocês sejam cada vez mais na presença do Senhor, amém? Obrigado pela tua presença, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor Aguinaldo. Obrigado, pastor. Queridos, nós temos alguns recados agora. Alimentos já falamos, né? Bom, olha, nós colocamos o culto agora, a tarde da bênção, às quintas-feiras, às 3 horas da tarde, mas esses 15 dias próximos a gente não vai poder fazer por causa que não pode ter culto, tá? Mas nós vamos avisando o grupo. A igreja, ela fica aberta todos os dias, segunda a sábado, das 8 às 11h30. Então, querido, nesse período, principalmente de igreja fechada, você pode vir aqui na igreja nesse horário, dobrar seu joelho, orar a Deus. Qualquer coisa que você queira resolver, a secretaria está aberta, está ali o Fabinho, nosso secretário. Então, queridos, apesar da gente não poder ter culto, a igreja está aqui trabalhando por você. Então, use a igreja, passe por aqui. Nós temos um relógio de oração. Eu quero falar para você que é visitante nosso, se você permitir, nós temos um grupo de WhatsApp da igreja, onde nós passamos todas as informações de oração, de jejum, de cultos, e aí passa para o diaconato, qualquer um do diaconato, e nós colocamos você num grupo, porque aí você não precisa ficar decorando os recados.
Nós temos várias redes de comunicação, todos os nossos cultos são gravados. Você pode assistir depois com o tempo no YouTube, todos, tem mais de 100 pregações, tem o Facebook, tem o Instagram, tem a web da página da igreja. Nós temos um app da igreja que você vê o culto no seu celular. Então temos aí bastante recursos. Nós temos evangelismo com o pastor Francis. Quem quiser depois, procure o pastor Francis. Igreja, nós temos também aqui o pastor Carlinhos e a pastora Eliana. Levanta, por favor, pastor, para a igreja conhecer. Se vocês precisarem de orientação, oração, o pastor Carlinhos, a pastora Eliana também está com a gente. Então nós temos aí um quadro de pastores para alimentá-los. Obrigado, pastor, pastora. O que mais? Acabou? Tinha mais uma coisa, a rádio também, a gente tem rádio Piracema, e uma notícia boa para a igreja. O pastor Francis está incumbido, nós estamos criando essa semana uma rádio web, a Rádio Luz e Vida Web. Essa rádio digital, a ideia é que ela fique 24 horas pregando a palavra de Deus, com ilustrações, louvores, testemunhos. Tudo isso, igreja, você que é dizimista e ofertante da obra de Deus, você investe em pregações da palavra. Esse dinheiro da rádio web, Marcos está vendo talvez uma rádio comunitária para a gente fazer, na TV 41 que estava esses tempos, Bíblias, distribuímos mais de 1000 Bíblias, alimentos, tudo isto, missões, fazemos missões no Peru, fazemos missões na Bolívia. Tudo isto é você que ama a obra de Deus, é seu direito. Então, tudo isso que você está vendo, para que é? Deus deu uma missão para nós de levar as ovelhas para Canaã celestial. Mas no caminho da ida para o céu, existem muitos ataques à sua vida, existem traições na sua vida, existem perdas na sua vida, existem desânimos, existem doenças, e todas essas coisas tentam impedir você de chegar a Deus, de chegar a Canaã, e que nós que temos a missão de trabalhar a sua vida para você chegar a Canaã, nós nos desdobramos, nos inventamos para criar ferramentas para que você fique edificado. Se você não tem Bíblia, nós damos. Se você não tem radinho para ouvir, nós te damos. Se você, o que mais, pastor? O que você precisa? A gente põe YouTube, a gente põe Instagram, a gente põe Facebook, vamos botar rádio digital, quem sabe agora a rádio comunitária. Tudo isto é um esforço que Cristo nos mandou fazer para que você chegue a Canaã, mas precisa da contrapartida. Eu preciso que você se interesse pelas coisas que tem na igreja. Eu preciso que você entre. Nós fizemos um culto essa semana pela web. Ah, pastor, mas eu não uso web, uso rádio. Eu não uso nem web nem rádio, usa a Bíblia. Usa o louvor. O que falta? Nós não podemos carregar você e levar para Canaã. Quando você está machucado, a gente carrega, mas depois você tem que andar sozinho. Tudo isso é para que você seja salvo. Sabe, Deus te amou tanto que Ele crucificou o Filho dele por você. Não despreze o sacrifício de Jesus. Não despreze o sacrifício da igreja. Nós fazemos isso porque nós amamos Jesus e nós cremos que nós vamos morar junto no céu. Mas eu preciso da sua parte. Vista a camisa de Jesus. Tenha dignidade, levanta a cabeça e não tenha vergonha do Evangelho. Ele é poder de salvação para a nossa vida. Não seja um crente secreto. Levante a cabeça e diga: eu sou de Deus, eu estou de Jesus. Não tenha medo. Jesus disse assim: se matarem teu corpo, liga não. Pior é quem tem poder de matar e mandar tanto o corpo como a alma para o inferno. A justiça de Deus vai se cumprir. Jesus está às portas. Você precisa buscar mais o Senhor.
Ele te ama e deu a vida por você. Você o ama, você o quer, então agarre Ele, em nome de Jesus. Amém? Fechamos? Vamos nos colocar em pé. Mais uma vez eu queria lembrar a igreja que nós vamos ter batismos hoje nas águas. Agora são 9h13, 9h15. A gente vai dar a bênção final. Aí nós temos aí uns 15 minutos para tomar uma água, um banheiro. Por favor, não fiquem aglomerados. Nós temos bastante espaço. E quando for 9h30, nós voltamos aqui. Nós vamos ministrar uma palavra sobre batismo rápido. E quando for quase 10 horas, a gente começa a descer as pessoas às águas. Cristo disse: quem crê, se é ordem de Jesus, todos nós devemos passar pelas águas. Todos nós devemos. Se você quiser morar com Deus, você tem que passar pelas águas. Não é escolha, é ordem. Cumpra as ordens do Senhor e seja aprovado. Nós temos que aprender a ser filhos obedientes, que não questionam. Deus mandou, vamos fazer, porque assim nós somos aprovados. Maravilhoso Deus, mais uma vez eu quero te agradecer, meu Deus, pelas maravilhas da tua salvação. Meu Deus, eu quero te agradecer por cada filho, filha neste lugar, cada criança. Obrigado, Deus, por cada visitante que está aqui esta manhã. Fale, Espírito de Deus, com cada coração. São almas do teu rebanho, Senhor. São almas conquistadas pelo teu sangue, Jesus. Por isso, nós estamos aqui, porque nós queremos e cremos em Ti, Senhor. E eu peço, Deus, que o Senhor abra a nossa visão celestial, para que possamos enxergar o Teu amor e as Tuas palavras desses últimos tempos. Meu Deus, eu te peço que aonde nós pisarmos, tocarmos, que manifeste o Teu poder, a Tua graça e a Tua glória. Que todos possam ver em nós a Tua presença, o Teu brilho, Senhor. Que todos possam ver a santidade da Tua casa e a separação daqueles que Te amam e que querem Te servir, daqueles que não se envergonham do Evangelho, daqueles que têm alegria de Te adorar, Senhor, aqueles que amam a Tua casa. Eu peço que o Senhor continue nos orientando, nos dando direção, nos dando sabedoria, para que nós possamos mostrar para os que estão lá fora o amor da Tua salvação, a alegria da Tua casa, Senhor. Enquanto há tempo ainda, Senhor, que nós sejamos os Teus atalaias aonde nós andarmos, que haja paz no nosso coração. Ó Deus, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, Senhor, que diante, Pai, não importa qual é o problema, qual é a pandemia, o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. O Senhor continua mandando na nossa vida, Senhor, e nossas vidas estão em Tuas mãos. Por isso nós descansamos em Ti. Aleluia, aleluia. Senhor, continua ministrando em cada coração, Senhor. Dá-nos a alegria da Tua salvação, o Teu bálsamo, aleluia, para que possamos sentir a paz que excede todo entendimento, que para o mundo é loucura, mas para nós é a Tua salvação. Continua com cada um de nós, Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Amém e amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor.